Boa noite. Continuando aí nossa conversa sobre política, vamos falar um pouquinho sobre a política na patrística e na Idade Média. Os antigos pensadores romanos, dentre os quais o Sêneca e o Cícero, eles criaram uma ideia de um bom governo, né? A ideia de um governo ideal, atrelando aquilo que Platão falava do governo ideal e ao mesmo tempo do governo virtuoso de Aristóteles, que eu já falei na última aula. Esse governo devia ter aquilo que a gente chama de virtudes cardeais, os objetivos nobres, né? Que aí já é um ideal monárquico, no sentido de autoridade ungida, que nós vamos falar daqui a pouco, e as chamadas virtudes principiescas, de princípio e ao mesmo tempo de príncipe. A honra, a magnanimidade, porque ele tinha que punir, mas ele tinha que saber ser clemente, buscar o bem comum. Ele tinha que ter liberalidade, colocando as riquezas a serviço do povo e não a si mesmo, sendo derrotado pela cobiça. Com a igreja conseguindo a hegemonia, e na sua raiz romana, a igreja começou a intervir em tudo, com a argumentação de que todo poder emana de Deus e ela é representante de Deus, mas ela herdou essa noção romana de bom governo. Aí a gente vê um vínculo entre religião e política, a chamada teocracia. Até hoje muitas nações são governadas com um governo emanado direto daquele que representa Deus. A igreja, que agora é hegemônica, como fonte de poder, o braço espiritual e o braço terreno, apresenta as virtudes cristãs para endossar ainda mais, efetivar ainda mais a ideia de um bom governo, que é a fé, a esperança e a caridade. Não podemos passar sem falar do nosso bom e velho amigo Agostinho de Hipona. Ele aparece como uma noção política de bom governo que nutre toda a Idade Média, por isso ele é um paradigma. Para ele, a realidade humana e histórica era um cenário de luta entre o reino celeste, o divino, e o reino do mundo. Essa luta perduraria até o final dos tempos, que a religião chama de juízo final. Ele representa essa disputa em forma de duas cidades, uma cidade de Deus e a outra dos homens, o que também se tornou uma grande obra dele. Como que a gente mede essa política, essa adesão do homem à sociedade? Pelo amor que ele emprega para lidar com essa situação, um amor que ele devota, seja para si, seja para o outro, ou seja para Deus. Quanto mais amor, mais importância e mais próximo dessa cidade ou desse reino ele estaria. Primeiro devia ser despendido um amor mais ínfimo para os objetos materiais, um amor mais elevado para os seres humanos e o pleno amor, superior a todos, a Deus. Então perceba que conforme a quantidade de amor eu posso me aproximar mais do terreno, da cidade do mundo, ou da cidade celeste, do reino celeste, que era o ideal, já que lá eu me aproximava, consequentemente, do divino. Já que o amor é o fundamento, tem-se uma ideia da comunidade perfeita, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o intrínseco amor entre eles, que gera a ideia da Trindade. Agostinho fala que é um amor tão grande entre as figuras religiosas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o amor os une de tal forma que uma única chama é resultante de três chamas menores. É um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo tornam-se, na realidade e na crença dele, um único Deus que se une. Um Deus em três pessoas. Aí, a cidade de Deus, para ele, é a expressão desse amor perfeito. O amor ao Criador. Ela representa a Jerusalém eterna, celeste do livro do Apocalipse. A paz. Ela representa a igreja, a figura central dessa cidade perfeita é a igreja e a profunda obediência a ela. Nesta cidade estão, ou contribuem para estar, as pessoas voltadas aos fins divinos. Elas se associam, tendo em vista o amor a Deus, muitas vezes chegando até o desprezo de si mesmos, em busca da salvação. Elas desejam a felicidade e a paz eterna, o céu, a santidade, os ideais de um bom governo que leva a um bom cristão. Já a cidade dos homens é expressa pelo amor às criaturas. Ela é egoísta, ligada à concupiscência, à decadência humana. Representada pela Babilônia, o lugar do caos. Representa os reinos mundanos, terrenos. Neles as pessoas são voltadas para os fins terrenos. E pessoas assim se unem, desprezando a Deus.
Elas desejam a paz e os fundamentos terrenos. Muitas vezes colocam acima de tudo, valorizam a si mais que todos. São apegadas, desejosas de coisas materiais, acumulam, cedem à cobiça ao invés de ceder à vontade de Deus. E aí começa a ficar forte a ideia do direito divino de governar. Na Idade Média, o rei ou o príncipe concentram em si a figura do governo, centralizam neles. E ao mesmo tempo, tem-se a crença de que eles representam a Deus. Eles deviam zelar pelos súditos na vida terrena e ainda pela salvação deles, representantes diretos de Deus. A crença é que Deus deu para eles o direito divino de governar. É um direito sacro, sagrado. Esse direito, por sua vez, era hereditário, passava de pai para filho. Daí, o governante ser divinizado e considerado inviolável. Tocá-lo de modo negativo era ferir o próprio Deus. Quando um rei era tirano, mau, déspota, despótico, se considerava que também era uma obra de Deus castigando o povo pelos pecados que ele tinha cometido. Até nisso se via uma ação divina e, portanto, perfeita e correta. No período medieval reina um forte senso de hierarquia que é próprio da religião, com o Papa, os bispos, os padres e os diáconos, e a profunda obediência a essa hierarquia. Isso também é passado para a analogia do governo. Novamente, assim como eu mostrei lá em Platão numa outra aula, se compara a sociedade a um corpo perfeito. A cabeça era o direito divino do governo, o rei. O peito eram as leis, os magistrados e os conselheiros. Os membros superiores, a defesa do exército, a resistência. E os membros inferiores, o sustento e a manutenção. Eram os servos, o povo trabalhador. A hierarquia se mantinha, pois tinha uma ideologia de legitimação. Isto é vontade de Deus. Os membros deviam obedecer às autoridades, porque assim lhes era garantida a salvação. O monarca, por sua vez, ele respondia diretamente a Deus. Se ele não garantisse um bom governo propício à salvação do povo e à obediência da igreja e de Deus, ele ia prestar contas ao próprio Deus. Pois a quem é muito é dado, muito será cobrado. O doutor Angélico Tomás de Aquino e sua política. Ele inova, afirmando que é natural e é legítimo o direito de resistir aos maus governantes. Não era vontade de Deus, então a gente tinha que ser passivo. Eu tinha que resistir, inclusive levando os déspotas a abdicarem do poder. A tirania feria os direitos naturais dos súditos enquanto filhos de Deus. Então, diferente de outrora, até mesmo de Agostinho, o povo podia se rebelar. Ele defendia, assim como Aristóteles, que era vital a participação dos cidadãos para o sucesso do governo. Lembra lá do Aristóteles? A soma das pequenas virtudes? E não esperar uma virtude só, plena de alguém. O governo devia confirmar-se a virtude, num tendere in, em latim, uma inclinação natural, para agir conforme a razão. O homem era dotado de razão, dada por Deus, e quando ela mostrava que era necessário romper, questionar um governo porque ele não agia bem, também era o próprio Deus ali se manifestando naquela ação da razão. Era lícito, era correto resistir, criticar. Esse dominicano, Tomás de Aquino, ressalta a importância das virtudes cardeais como reguladoras, como nortes, para frear os excessos do monarca e ao mesmo tempo incitar o povo ao bem. As leis que não fossem conforme a razão eram ingênuas, eram erradas. As verdadeiras leis conduzem ao que ele chama de beatitude, que é um estágio moral e escatológico de felicidade plena em Deus. Tomás de Aquino faz uma hierarquia entre as leis, que é bom a gente já tratar agora. A lei divina, que com certeza é a maior, era fundamento e origem das demais. Ela era o norte, o guia para a salvação. A lei natural, que é mais no sentido de conservação da vida, instinto, gerar e educar os filhos, era muito ligada à moralidade, com o desejo de verdade, evitando o mal, ou seja, era uma lei ligada à preservação do indivíduo, do combate ao mal e o ensino do correto, do que era certo, do que se devia fazer.
Depois, as leis humanas. Os homens estabeleciam essas leis com base na lei natural, né, que é própria do homem enquanto espécie, mas que serviam ao bem comum. Essas leis eram nascidas ou emanadas da comunidade ou de quem as representasse. Percebe que aí já tem um forte pedido, uma forte inclinação a que as pessoas se unissem não só para formular leis, mas para se posicionar diante do governo. Quanto maior a participação, mais chance das leis serem mais corretas. Nessa estrutura, o castigo e a recompensa para eles são naturais. Você fez errado, você tem que pagar, porque existe uma coesão, uma união entre os iguais que, quando ela não é punida, diz o seguinte recado: não teve problema, pode repetir. E se não haver punição e incitar a repetição, acontece a quebra da coesão. O que é certo tem que ser mantido certo. Aquele indivíduo que é desviante tem que ser recolocado no caminho, por meio do castigo. Muitas vezes a gente pensa que a religião nessa época, os filósofos, clérigos, etc., colocavam uma supremacia de igreja em torno de legitimação de governo. Sim, mas nem sempre. Ele, por exemplo, Tomás de Aquino, fala que o Estado não deve necessariamente se subordinar à igreja. São coisas distintas. E ele explica isso porque cada um tem uma origem distinta. O Estado é uma instituição natural, arbitrária do homem. A igreja é sobrenatural. Então ela não cabe só ao homem. Então cada um tem sua especificidade, o seu campo de ação e de atuação. Claro que ele recomenda que o Estado tome como exemplo a prática religiosa, mas siga o seu caminho. Aí vem à baila a eleição de foros, de grupos para representar o povo frente ao governante. Não só o povo, mas aquele que podia. A palavra de ordem em Tomás de Aquino, recorde de outros vídeos, é conciliação. Igreja, Estado, religião e política, ciência e fé, etc. Ainda nesse tempo eu quero falar um pouquinho sobre o Abelardo. Ele fala de uma organização social que a sociedade devia ser dividida entre os que governam, os que guerreiam e os que rezam. E lembrando também dos que trabalham. E aí, ainda nessa saída de Idade Média que mudou completamente a política, Nicolau Maquiavel. Enquanto na política antiga e medieval, tudo que nós vimos até aqui descrevia um governo ideal e criavam normas utópicas de conduta, imaginando um bom governo, um governo correto, Maquiavel analisa como o governante age e ele fala muito mais o que a política é e não como a política devia ser. Segundo ele, a política antiga era muito cheia de utopia, distrações, abstrações, nada disso. Ele quer falar o como a política é e não como devia ser. Lembre que ele vive numa Itália fragmentada em principados e repúblicas, várias lutas internas. Ele mesmo foi até preso. Repito, não é como a política deve ser, em utopia, mas como ela é. A novidade política dele é a política como arte de governar, conseguir e manter poder. E aí o central dessa matéria. Na política dele cabe uma outra ética. Não aquela ética de virtude, etc. Mas o monarca, o governo deve ser ético quando aquilo for possível ou conveniente. Veja, ele não idealiza o governo, ele fala como o governo é. Como deve ser no sentido imediato. Política para ele não tem nada de transcendente. Ela é a arte de conseguir e manter poder. Lida muito com a vaidade, com aquilo que é próprio do humano e não do divino. Já devem ter ouvido a famosa frase dele: os fins justificam os meios. Lembro que aí, nessa fala dele, é um momento muito anticlericalista e laicista, próprio do período histórico do humanismo. Dizer que essa frase dele, os fins justificam os meios, é pertinente a ele, no sentido de que ele é maquiavélico, é errado. Porque ele não fala no sentido de que tudo pode para conseguir o objetivo. Ele não institucionaliza, não legitima a violência. E nem justifica. Ele só fala que tem horas que ela é necessária. Em nome do poder. Não quer dizer que é sempre, que tudo pode e tudo vale para conseguir o que eu quero.
O cerne da obra dele, o centro, é os desafios de um governante para conquistar e para manter-se no poder. Maquiavel não era maquiavélico, portanto, no sentido de que ele defendia um agir sem escrúpulos, voraz. O príncipe deve agir com toda a força, se necessário. Não quer dizer que é constantemente os fins justificam os meios, portanto eu posso fazer tudo em nome do meu ideal. Não. Tem alguns primados, tem-se o respeito, tem-se a dignidade, e não só uma opressão no sentido de um tirano. E aí, mais do que nunca, coloco ali os dois conceitos base dele, de virtude e fortuna. A virtude se refere à força de um guerreiro, uma capacidade de aproveitar, de ir atrás. Do quê? Da fortuna, entendida como bonança, como sorte. Logo, a virtude consiste no modo e na força para garantir o poder e buscá-lo e mantê-lo. Não era uma virtude no sentido de virtude dos gregos, que nós já vimos em outras aulas, mas o poder e a força, que mudam a realidade e a história, no sentido de gana, de força, de coragem. Assim se poderiam aproveitar as oportunidades e condições favoráveis, a fortuna, o desfrute, para os grandes feitos políticos. Segundo esse diplomata, os grandes príncipes souberam usar com destreza a palavra enganar e triunfar, ou seja, a virtude, a força, o mecanismo, a inclinação, garantiu para eles a fortuna, a vitória, as benesses. Por isso ele diz que é melhor ser temido do que ser amado. O medo faz o ser humano agir mais de acordo com o que a gente quer, até mais, segundo ele, que o próprio amor. Meus amigos, por hoje é isso. Deixo para vocês a nossa fonte para estudo. Boa noite.